sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 43 e hoje vamos falar da teoria das cores, que é aí o estudo que fala sobre a formação das cores e aí como elas são aplicadas e como também nós vemos as cores. Como objetivo, temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais. Como a gente vê as cores, né? Na verdade, as cores nos objetos em si, segundo as teorias, elas não existem, porque elas são fabricadas pelo nosso cérebro, que é como a gente percebe, então, essa reflexão a cor refletida. Pode parecer aí meio impactante, né? É uma coisa meio confusa pra caramba. Mas o que acontece é que as tonalidades, elas só aparecem quando há luz. Então, sem luz não há cor, mas apenas um espaço vazio, então, que é representado pelo preto. Então, segundo a teoria das cores, os objetos, eles se tornam coloridos com a existência, né, com a ação da luz sobre ele. Então, tudo que a gente enxerga é colorido, porque a luz branca, ela é a mistura de várias cores, é como se o raio de luz, então, ele contesse todas as cores do arco-íris. Quando a gente vê uma maçã, por exemplo, a gente olha para o vermelho, né? A gente vê o vermelho e não o azul. A maçã é vermelha. Então, isso acontece porque a cor, ela não está no objeto, mas sim na luz. Então, ela acaba sendo refletida quando é iluminada, tá? É por uma luz branca. Então, é como se a maçã, a imagem é bem didática ali. Então, temos a luz, né, representada ali pelo sol, o raio solar, e a maçã, ela absorve todas as cores e ela reflete o vermelho, ou seja, é o vermelho que chega nos nossos olhos, tá? E é essa cor, então, que nós vemos, tá? Aqui nós temos um exemplo, então, de uma reflexão total, ou seja, onde nós vemos todas as cores. Na luz, na teoria da cor luz, todas as cores representam o branco. Então, aí eu venho desvendar aí algumas questões sobre as cores, que desde quais são as cores primárias até, bom, mas a soma de todas as cores é da preto ou da branco, tá? Segundo a teoria da cor luz, que é essa que eu estou falando, que os raios de luz, então, refletem as cores nos objetos. Aí a união de todas as cores reflete o branco, por isso o exemplo do ovo, tá? Mas isso na cor luz, não estou falando de tintas, tá? Agora sim, vou então diferenciar essas questões, tá? Na teoria das cores, existe a cor luz e a cor pigmento, tá? Quando a gente fala então em cor luz ou cor energia, é a cor então que é formada pela emissão direta da luz, né? A cor que tem a ver com os raios solares, com a iluminação, a luz. Aí sim, quando há luz, nós vemos o branco, seriam todas as cores refletidas, porque segundo a teoria da cor luz, a ausência de cor seria o preto, tá? Mas na cor pigmento, que é na cor das tintas, tá? Aí sim, a cor, então, ela está no objeto misturada, né? Ela está como substância, a cor pigmento. Então, sim, ela então tem aquela cor e pode ser misturada com outras, tá? Exemplo, então, a cor luz é encontrada o quê? Nos objetos que emitem luz, então, monitores de TV, celulares, enfim. E a cor pigmento é a cor das tintas, tá? Algo mais palpável. Então, eu deixo para vocês uma sugestão para quem quiser se aprofundar mais nessa teoria das cores, que é bem complexa, toda essa cor luz, cor pigmento, né, essa refração da cor e tudo mais. Então, é um vídeo bem bacana que fala um pouco da história, né, da origem da teoria das cores e como isso acontece, então, no nosso cérebro, ok? Vamos, então, ao que interessa. As cores primárias, elas são diferentes na cor luz e na cor pigmento, tá? Essas cores primárias, elas não podem ser decompostas, então elas são cores puras, elas não podem ser criadas através de outras cores, tá? Elas que dão origem às outras. Então, na cor luz, na cor dos monitores de TV, de computador, as primárias são vermelho, verde e azul.
Nas tintas, aquilo que a gente usa na aula de arte e tudo mais, ciano, magenta e amarelo, tá? Ai, mas como que é isso, ciano? É um tom de azul e o magenta é quase um rosa, digamos, um tom de rosa. Mas agora, por que que a gente aprende muitas vezes que é vermelho, azul e amarelo as primárias, tá? Já vou me adentrar nisso aí. Olha só, durante muito tempo se usou então como cores pigmentos o vermelho, azul, em vez do ciano e do magenta. O ciano é um tom de azul, tá aí beleza, mas o magenta e o vermelho são bem diferentes. Por que isso aconteceu? Há uma semelhança, então, né, até por ser cor luz, cor pigmento, então junta tudo e o vermelho acaba sendo mais fácil de se achar, então, o pigmento pronto na natureza. Então, há essa confusão, tá? Inclusive nos lápis de cor, por exemplo, giz de cera, materiais escolares, é mais fácil encontrarmos o vermelho do que o magenta. Mas o mais correto, então, em termos aí técnicos de teoria das cores, as primárias do uso das tintas é o azul ciano, o magenta e o amarelo. Tanto que a mistura, então, do magenta com o amarelo vai resultar no vermelho, né? E se eu já tenho o vermelho, porque aqui, ó, o vermelho é uma cor secundária, tá? Então, por isso, há uma confusão bem grande quanto a isso. Mas também não tem problema, se você não tem outra tinta, o vermelho funciona também, né, nas outras misturas. As secundárias, então, são a mistura aí de duas primárias. Eu vou focar na cor pigmento, que é o que a gente usa na prática, na pintura, tá? O ciano com o magenta vão formar, então, este azul mais escuro. O ciano com o amarelo, o verde. E o magenta com o amarelo vermelho. Olhem que bacana, que curioso, que aqui ocorre o inverso. As primárias são as secundárias do outro esquema, tá? Da outra teoria. Então, por isso é muito fácil confundir e misturar, mas vamos focar ali nas cores pigmento, que é o resultado da mistura das tintas. Em seguida, nós temos aí um terceiro ciclo de cores, que são as terciárias, que eu gosto de brincar pensando, terciárias lembra 3. Para formar o 3, eu tenho 2 mais 1. Uma secundária e uma primária, tá? É fácil de lembrar. Então, eu vou ter, por exemplo, o vermelho, que é secundário, com o amarelo, que é primário. Ele vai dar ali um laranja meio amarelado, tá? Então, ele fica entre meio. Aí, nós temos azul esverdeado e tudo mais. Essa mistura, então, elas vão formar, então, laranja, o verde oliva, o azul turquesa, o azul celeste, violeta e o rosa, ok? Cores complementares. As complementares são cores opostas. Então, aqui, esse círculo ali, a gente chama de círculo cromático, que é a sequência das cores, então, de acordo com as suas misturas. As complementares, elas são opostas nesse círculo. Então, vermelho e azul, verde e o rosa, né? Temos aí elas bem contrastantes mesmo, né? Bem opostas uma às outras, tá? Já as análogas são o quê? Pertinhas, elas são mais próximas nesse círculo e acabam combinando mais, porque elas fazem parte da mesma mistura, tá? Então, aqui eu tenho complementares, que são contrastantes, então, assim, aquele contraste, aquela cor que grita uma em cima da outra, né? E as análogas, que são aquelas, assim, que estão pertinhas, né? Elas combinam entre si, então, são duas situações bem diferentes. Também na teoria das cores, a gente separa, então, esse círculo cromático em cores quentes e frias, tá? Ali eu tenho um exemplo até desse corte, então, do quente e do frio, mas por instinto a gente já reconhece, porque as cores frias vão ser associadas àquilo que nos traz a sensação de frio, né? Então, tons de azul, tons de verde, violeta, e de calor, então, quando a gente fala em fogo, em sol e praia, ela vem amarelo, laranja, vermelho, cores bem quentes, tá? Então, associar realmente à condição climática ou aquilo que te lembra frio e calor funciona muito bem. Dentro da teoria das cores, também existe a monocromia, que é o quê? Uma única cor que ela tem
essa graduação aí do mais claro para o mais escuro. São os vários tons de uma mesma cor até se chegar ao branco, até se chegar ao preto, tá? Isso é monocromia, mono de 1. Alguns exemplos de pinturas monocromáticas, tá? Nós temos então do Pablo Picasso, na sua fase azul ele predomina essa monocromia em tons de azul, e também aqui Van Gogh com os girassóis que predominam os tons de amarelo. São pinturas monocromáticas. A policromia, poli é de muitas, né, de várias cores. Então, são trabalhos coloridos, onde se empregam aí todas as cores. Exemplos de pinturas policromáticas: a Baporu da Tarsila do Amaral, uma pintura mais plana, forma simples, e o Grito do Mint, bem expressivo mesmo, mas que usam várias tonalidades, várias cores. Muito bem, assim, de uma maneira geral, nós conhecemos então, classificamos as cores, descobrimos então diferença de cor luz, cor pigmento e tudo mais. É um estudo bem complexo, mas vale a pena investir, se aprofundar e saber do que a gente está usando e conhecendo aí nessas aulas de arte. Um abraço e até a próxima!